Reverendíssimo Padre Aécio, prezado diácono José Henrique, reverendas irmãs, amados irmãos, hoje a igreja celebra a Eucaristia. Como nós sabemos, a igreja vive através dos 7 sacramentos, mas esse sacramento da Eucaristia é um sacramento especial, porque traz consigo a presença real de Jesus. E a Eucaristia, através das suas 3 dimensões, traz para nós a vida eterna, como uma garantia, como Jesus nos prometeu: aquele que participar da Eucaristia, que comer da sua carne e beber do seu sangue, terá a vida eterna. As suas 3 dimensões, a primeira dimensão da Eucaristia, a presença real. Jesus está presente em cada sacrário da terra para a gente adorar, para a gente conversar com Ele, para o Padre levar também até os enfermos. É a dimensão da presença real. Nós temos a dimensão do alimento, que é a comunhão, quando a gente recebe Jesus no nosso coração. Jesus alimenta a nossa alma espiritualmente. Como o antigo maná que alimentou o povo no deserto da nossa vida, hoje o novo maná é a Eucaristia, que alimenta o nosso coração, muitas vezes diante das nossas lutas, diante das nossas tentações. A Eucaristia traz para nós esta força espiritual pela sua dimensão alimento. Nós temos a terceira dimensão da Eucaristia, que é a Eucaristia como sacrifício, que acontece no altar. Jesus se imola por nós. É a Santa Missa, é a cruz. E é justamente nesse ponto que eu queria fazer uma pequena reflexão, a dimensão da Eucaristia como sacrifício, a Santa Missa. Queria colocar aqui o exemplo de São Pio. Interessante notar que São Pio, ele foi um grande santo místico da igreja, morreu em 68, na década de 60, e ele foi um santo místico, fazia muitos milagres, mas ele carregava consigo os estigmas de Jesus, as chagas de Jesus. E ele sofria no altar como Jesus sofreu na cruz. Para ele, a missa é a cruz. Ele sofria a paixão de Cristo no seu corpo e na sua alma. E numa das entrevistas, o Padre Pio foi várias vezes entrevistado pela igreja, algumas pessoas mais curiosas. Mas diante de uma entrevista, o Padre Pio explicou para nós o que é a Santa Missa, o que é o sacrifício, o que é a Eucaristia como dimensão de sacrifício. E eu queria destacar aqui alguns pontos. E aí aquele senhor pergunta a ele: Senhor Pio, Padre Pio, o que era a Santa Missa? Ele que sofria paixão na missa, ele dizia: a missa é uma agonia constante. E padre, o que a gente pode encontrar na missa? O que a gente pode buscar na missa? E ele respondeu: o Calvário. A missa é todo um Calvário. Uma definição bonita de missa: a missa é um Calvário. Por isso, quando a gente vai para a missa, a gente vai pensando nisso. Eu vou subir o Calvário, como Nossa Senhora, como São João, como aquelas piedosas mulheres. Por isso que o nosso modo de se comportar na missa é diferente, porque a missa não é apenas um teatro, uma apresentaçãozinha, um espetáculozinho. A missa é o Calvário, a renovação do Calvário. Por isso que a gente se veste bem na missa, a gente se prepara espiritualmente para a gente participar da missa, a gente vai com piedade para a missa, a gente prepara a melhor roupa para a gente ir para a Santa Missa, a gente prepara o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida espiritual, a gente prepara as nossas crianças, a gente prepara a nossa família, a gente vai com gosto, porque a gente vai para o Calvário e lá tem redenção, no Calvário tem salvação para nós. A missa é um lugar diferente para nós.
Não é um lugar qualquer, onde a gente sai dando risadas, onde a gente mexe com o celular dentro da igreja, onde a gente está disperso, olhando para um lado, para o outro, a gente está preocupado com outras coisas. Não, a missa é o Calvário, a renovação do Calvário. Cada Santa Missa participada, principalmente dominical, pensar nisso. Eu estou indo para o Calvário. E o que eu faço no Calvário? Aquele senhor perguntou ao Padre Pio: Padre Pio, o que fazer na missa? E ele tem uma resposta diferente: compadecer e amar. Lá é o lugar de compadecer e amar. Por quê? Porque Jesus está com a cruz às costas, carregando os nossos pecados, então é um lugar de compadecer-se. É um lugar de sofrer juntamente com Jesus, de entregar a nossa vida, de entregar a nossa alma, talvez as nossas dificuldades, as nossas provações. Jesus está ali morrendo por nós no Calvário, no altar. É um lugar de compadecer, de olhar para Jesus, ter compaixão, ter pena de Jesus que morreu e se entregou por nós. É o lugar de amar, olhar para Jesus: eu te amo. Talvez no momento ápice da Santa Missa, da consagração, olhe para a hóstia. É Jesus que está sendo levantado. Quando o padre levanta a hóstia, Jesus está sendo levantado na cruz. Eu amo Jesus, eu olho para Jesus como Maria, como São João. É um lugar de respeito, de silêncio, lugar de amor, um lugar de compaixão. É assim que a gente vai para a missa. Eu vou para a missa para amar. Eu vou para a missa para olhar para Jesus que se imola por mim e por toda a humanidade. E aí a gente vai seguindo os passos da Santa Missa, quando chega no Evangelho, a última parte que nós ouvimos do Santo Evangelho. Aquele senhor pergunta a Padre Pio: Padre Pio, por que o senhor chora? Depois do Santo Evangelho. E aí ele explicava: como não chorar depois do Evangelho? São palavras tão bonitas, é a palavra de Deus que traz salvação, traz conforto para o nosso coração, mas ao mesmo tempo, quantas pessoas não estão ouvindo essas palavras? São ingratas, são indiferentes, às vezes nem escutam. A palavra de Deus entra aqui e sai do outro ouvido. Como não chorar? Deus prepara tudo, Deus falou tudo para o nosso bem, para a nossa salvação, mas do outro lado, quanta ingratidão, quanta indiferença. Por isso que eu choro, é o momento de chorar, dizia Padre Pio. Portanto, é importante para nós também a gente saber ouvir. Na Santa Missa, nós ouvimos. Como Nossa Senhora, como São João, Jesus fez uma pregação na cruz, aí deixou lá suas 7 palavras, tradicionalmente falando, e ele fala o nosso coração, e nós precisamos, para a nossa vida, ouvir bem a palavra de Deus com docilidade. Por isso que eu choro, dizia Padre Pio, porque Jesus fala, mas nem todo mundo escuta. E o ofertório? Ele pergunta: Padre Pio, por que o ofertório é tão especial para o senhor? E o senhor continua chorando no ofertório. Meu filho, é porque no ofertório é o lugar que a gente separa do mundano. A gente deixa tudo aquilo que é mundano. A gente vai se oferecer a Deus no altar. Então a gente esquece as preocupações do mundo, os nossos projetos, aquilo que a gente poderia fazer. Todas as preocupações mundanas é o lugar de separar aquilo que é sagrado e aquilo que é mundano. Esqueça lá fora, pense no altar, pense no Calvário, pense em Jesus. No ofertório é hora de separar. Tire aquilo que é seu, coloque aquilo que é de Deus no seu coração. Tire as suas preocupações mundanas e tantas coisas que traz esta distração, essa dispersão do seu coração. Coloque mais fé, coloque mais amor, coloque mais gratidão, porque vai chegar a hora da consagração. E aí ele perguntava a Padre Pio: Padre Pio, qual o momento que o senhor mais sofre na Santa Missa? Porque ele sofria como Jesus sofria na cruz. E ele falou: meu filho, na consagração. Mas por que o senhor mais sofre na consagração? E aí mais uma vez ele dá uma resposta diferente. Porque ali acontece de forma admirável
uma grande destruição e criação. Destruição e criação. É na Eucaristia, é na consagração que Jesus vai destruir o pecado, destruir talvez aquela tentação no seu coração, aquele vício. É na consagração que Jesus se imola, é o ápice. E Ele quer destruir em nós. Se formos para o Calvário, para a missa, para o altar, com essa disposição, Jesus vem para destruir na consagração. O poder dos infernos, o poder do demônio, o poder de seus vícios, de tantos males, é ali que faz acontecer a destruição. E tudo aquilo que não é de Deus, aquilo que são trevas no seu coração, Jesus vem destruir. Mas ao mesmo tempo acontece admiravelmente, como fala ele, destruição, mas criação. A partir da consagração, se você tem um coração de fé, você não sai da igreja a mesma pessoa. Existe uma renovação no seu coração, por isso cada domingo é um momento de renovar a nossa fé diante da consagração. Você sai uma pessoa nova. Deus cria mais amor, cria mais piedade, cria mais pureza, cria mais boas intenções no seu coração, mais força para você viver as boas obras durante a sua semana. É o momento de destruir o pecado e de criar a graça, de criar fé no seu coração, de criar mais amor no seu coração. Isso acontece na consagração. Padre Pio, quantos ensinamentos sobre a Santa Missa nós temos de Padre Pio? E aí ele vai perguntando mais uma vez, por que o senhor chora sempre? Chore comigo, por que não chorar esse momento tão sagrado e tão especial na Santa Missa? É a resposta de Padre Pio para aquele homem. Mas agora chega o momento da comunhão. Na parte da comunhão, ele pergunta ao Padre Pio, Senhor Pio, o que era a comunhão? O que é receber a comunhão? O que acontece na comunhão? E ele responde, a misericórdia de Deus abraça todo o nosso ser, de forma interna e de forma externa. É um abraço de Deus no nosso coração. E aí ele dizia para aquele homem, peça que Jesus possa agir no seu coração de forma até sensível, porque é um abraço de Deus, da misericórdia de Deus. Ele envolve todo o nosso ser na Sagrada Comunhão, nós somos envolvidos por Jesus. Ali é o sangue, a sua divindade, a sua alma, envolvendo todo o nosso ser, toda a nossa mente, todo o nosso corpo, toda a nossa alma. Por isso que a Eucaristia, a Sagrada Comunhão é um momento tão sagrado, por isso que nós devemos preparar bem o nosso coração para receber a Eucaristia, porque é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores que vem ao nosso coração, Ele quer envolver o nosso ser. De modo que não só naquele momento da Sagrada Comunhão, nós possamos ter Jesus no nosso coração, mas durante toda a nossa semana, durante toda a semana, Jesus deve estar envolvendo o nosso ser com sua luz, com a sua força. Ele que é o caminho e verdade e vida. Ele envolve todo o nosso ser. Pense nisso. Ali já não sou eu mais, é Jesus que está em mim. Em todas as minhas intenções, o meu coração, o meu corpo, a minha alma. Comungue bem. Receba bem Jesus, com fé, com gratidão. Ele quer envolver todo o seu ser. Assim pensava Padre Pio sobre a Santa Missa. E é interessante notar, claro que aqui eu estou colocando alguns pontos desta entrevista, mas ele perguntou ao Padre Pio, quantas missas o senhor gostaria de celebrar por dia? E aí ele responde, meu filho, se eu pudesse eu não sairia mais do altar. Eu ficaria para sempre no altar. Se oferecendo e oferecendo a Jesus pela humanidade, pela redenção de todos os povos, dos pecadores, porque ali eu carrego também os pecados de meus fiéis. Eu não sairia mais do altar. Deve ser esse o nosso desejo também, participar da Santa Missa. Jamais a gente pode faltar à Santa Missa, principalmente dominical, só por alguma desculpinha boba, ou por uma preguicinha, ou uma coisa qualquer. A Santa Missa para nós é algo especial. Se Padre Pio não queria sair mais do altar,
Por que nós vamos fugir da Santa Missa? Desse sacrifício que é fonte de graças, fonte de redenção e de salvação para todos nós? Devemos desejar. Eu quero participar várias vezes da Santa Missa, até mesmo meio de semana. Talvez eu não vou ter tempo para participar da missa, mas uma visita ao Santíssimo, lá na nossa paróquia temos a capelinha do Santíssimo por baixo, facilmente a gente pode visitar Jesus também na igreja. Desejar, eu quero participar sempre da Santa Missa, quero ser como São Pio, eu não quero sair do altar, minha vida tem que estar perto do altar, porque eu sei que ali está Jesus vivo e real, no Calvário, se imolando por mim e derramando graças. Eu não quero mais fugir da Santa Missa, eu não quero mais faltar uma Santa Missa por preguiça, eu não quero mais banalizar a Santa Missa, eu não quero mais encarar a Santa Missa apenas como um teatro, um espetáculozinho. Eu quero mais respeito, eu quero mais silêncio, eu quero mais amor, eu quero participar melhor da Santa Missa. Eu quero que Jesus envolva todo o meu ser. Eu quero ser mais de Deus, eu quero ter essa força e esse alimento espiritual para a minha alma. Amados irmãos, eis aí o grande mistério do sacrifício, o mistério da cruz. O mistério do Calvário é o mistério da nossa salvação. Vamos pedir hoje, Nossa Senhora, como dizia também Padre Pio, as santas mulheres, a São João, que possamos sempre participar da Santa Missa como eles, com muito silêncio no coração, com muito respeito, encarando a Santa Missa sempre como um Calvário, para assim a gente atrair as graças de Jesus, do seu corpo, do seu sangue, e a gente ter um dia a nossa vida eterna no céu. Amém.